dia. Podem desde já abrir as vossas Bíblias. Quem deixou aberto da leitura do Tito, é só o texto que está antes. Os primeiros 11 versículos, capítulo 14. Marcos 14, continuamos em Marcos, continuamos a nossa jornada pelo Evangelho de Marcos. Marcos 14, 1 a 11 é o nosso texto. E só fazendo aqui uma breve contextualização, na semana passada eu nem sequer estava aqui, nem eu, nem o Miguel e as nossas respectivas esposas e famílias, mas tive a oportunidade de ouvir o áudio da mensagem, da última mensagem, e no último domingo então estivemos em Marcos 13 com o David. Marcos 13 com o David. E o templo fica para trás, o templo fica mesmo para trás, em todo o sentido, porque o templo já ficou para trás e o que acontece dali para a frente é fora do templo. E não só, profeticamente, o capítulo 13 mostra que o templo fica mesmo para trás, porque profeticamente ele cai, não há pedra que fique. Isto é muito interessante, nos evangelhos sinóticos não há um único evangelho em que a ceia não seja instituída depois de profeticamente todo o que está para trás, todo o judaísmo, todo o ciclo e método antigo da religião do templo ser abandonado. Então isto é significativo porque tudo o que acontece ali para a frente é Jesus, à parte de tudo o que servia para apontar para ele e somente isso. E com o David vimos, sobretudo, uma questão de perspectiva, ter a perspectiva certa, cabeça nas nuvens, não é? Não ter a cabeça nas nuvens, no sentido que não devemos andar com especulações, e no sentido também contrário, mas não menos importante, de também não estarmos distraídos. Nem uma coisa, nem outra. Resumindo muito aquilo que ouvimos. Mas noutro sentido, contrário, mas que não se contradiz em nada, nós devemos ter a cabeça nas nuvens, no sentido que nós olhamos constantemente para o alto, porque é de lá que nós esperamos vir o Salvador. É este o contexto. E agora sim, nós estamos mesmo a chegar ao ponto alto do Evangelho de Marcos, ao ponto alto de todos os Evangelhos narrados e ao ponto alto do Evangelho, da história da nossa redenção, da história da nossa salvação. O ponto alto, o ponto em que Jesus morre na cruz, assumindo o meu e o teu lugar, morre em oferta de sacrifício em nosso favor. É isso que está prestes a acontecer. É isso que estamos mesmo a ver, quase. Estamos a chegar lá. Então é isso que se começa a antecipar aqui. Esta palavra antecipar é uma palavra importante hoje. O título que eu dei à nossa pregação esta manhã é Traidores, Espectadores e Adoradores. Traidores, Espectadores e Adoradores. E as várias personagens, além de Jesus, as várias personagens e grupos de pessoas que aparecem no nosso texto encaixam-se de alguma forma nestes grupos. Sobretudo, os dois maiores grupos, adoradores e traidores. Vamos à boleia da mulher que adora e vamos, com a ajuda de Deus, também sermos estimulados a isso mesmo. É para isso que abrimos a palavra, é para isso também que buscamos a face do Senhor. Antes de mais, vamos ler o texto e eu vou pedir a colaboração de alguém que queira ler alto. A única condição é ler alto. Estes 11 versículos do capítulo 14. Pode colocar-se de pé e ler, por favor. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado,
também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Obrigado. Até aqui o nosso texto. São 11 versículos, é um texto pequenino, mas é riquíssimo. E tem muito para ser trazido, meditado, pensado. Espero que cheguemos àquilo que é o mais importante. Certamente ficarão coisas de lado. Mas quero, além de passar por este texto, quero que nós olhamos como é que ele também se encaixa em todo o Evangelho de Marcos, e de vez em quando vamos referir algumas coisas. E quero desde já que nós olhemos para a estrutura. Porque não é ao acaso que as coisas estão descritas como estão descritas. Aliás, se nós formos comparar, fazer esse exercício benéfico, abençoador, de comparar com outros evangelhos, é bom porque nós chegamos a informações que não tínhamos. Desde logo esta mulher aqui aparece como anónima, mas quando vamos a João 12 percebemos que é Maria, que é a irmã de Marta, irmã de Lázaro. Percebemos isso. Este é um exercício que é bom, mas às vezes até encontramos aparentes contradições. Não no sentido que a Bíblia se contradiz ou que está a faltar à verdade, mas no sentido de que, por exemplo, a ordem dos acontecimentos não foi uma preocupação de todos os evangelistas da mesma maneira. Isto não aparece na mesma ordem, os acontecimentos, e exatamente igual em todos os evangelhos. Aliás, há evangelhos que nem o temporizam da mesma forma. Aqui, o texto começa logo por dizer que é 2 dias antes. Ou seja, cronologicamente, ele é marcado. Isto é importante porquê? Porque em Marcos, que é o evangelho que nós estamos a seguir, há uma lógica de argumentação. Aliás, há um exercício de retórica que é importante aqui para que as pessoas assimilem a informação de determinada maneira. Isto já aconteceu muitas vezes, vocês recordam-se, de nós dizermos que muitas vezes, textos que até poderíamos pregar separados, nós juntávamos-los. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece é como que um tema que está ali no meio, ensanduichado, com 2 temas que aparentemente não têm nada a ver, mas que têm a ver no sentido de o fortalecer no contraste ou naquilo que é similar, ou pela identidade, por ser idêntico, ou por ser exatamente contrário e contrastante. Isso é muito importante aqui, porquê? Olhem para as vossas Bíblias, por favor. O editor muitas vezes ajuda com os títulos, outras vezes atrapalha, depende de que leituras estejamos a fazer, mas neste caso aqui, para dividir, ajuda bastante. Se vocês olharem, o texto nas vossas Bíblias muito provavelmente estará dividido em 3. E está bem dividido. Não estou com as vossas Bíblias todas na mão, só estou com a minha, mas isto terão divisões. Vocês conseguem logo perceber que estes 11 versículos dividem-se em 3 partes. Os 2 primeiros, 1 e 2, mostram os sacerdotes, os religiosos, a procurarem ocasião para prender e matar Jesus, certo? E como é que vai terminar o nosso texto, o texto que lemos, que o Levi leu? Vai terminar com os últimos 2 versículos, no caso agora o 10 e o 11, com Judas a procurar esses mesmos líderes religiosos para entregar Jesus. Então nós temos traidores a abrir o texto, traidores que traem não Jesus no sentido que eles não eram próximos de Jesus, mas traem os seus valores, os valores que representam, o ofício para o qual foram chamados, eram líderes religiosos. Traem acima de tudo Deus e a lei de Deus. Temos esses traidores e depois temos, no fim, temos Judas, aquele traidor que é um discípulo. Esse é um traidor absoluto, que trai o seu próprio mestre. Então nós temos traidores no início, traidores no fim, e notem, isto é mesmo contrastante, porque nós temos traidores de onde menos se esperaria. Temos aqueles que têm uma Bíblia aberta, claro, só o Velho Testamento, não é? Tem a Torá na mão, a lei, os profetas, os salmos. Eles, muito antes de nós virmos à existência, já tinham lido o Salmo 103 e sabiam-no de cor. E são eles que procuram a ocasião para matar Jesus. E no fim, temos traidores dentro dos discípulos. Temos Judas. Temos traidores onde menos se espera. No meio, o que é que nós temos? Uma mulher, que aqui aparece como anónima, não aparece o nome dela, uma mulher que adora e que se derrama sem olhar a preço, sem olhar a quanto, sem olhar ao quê, se derrama porque se derramava em vida, então o resto é consequência. Ela se derrama em adoração, em devoção a Jesus. Notam qual é que é o papel aqui dos traidores? Não só assinalar o que está a acontecer, mas também servir de contraste para
aquele ato de adoração da mulher. Quanto maior é o contraste, mais nos impressiona. Não só aquele ato louvável daquela mulher nos impressiona mais, como também a responsabilidade que aquelas outras figuras que agiram de forma contrária tinham em agir de forma diferente. Os traidores ficam ainda mais indesculpáveis quando nós lemos assim o texto. Há uma mulher que se devota a Jesus de tal forma que se derrama a dar um ano de vencimento derramado ali. Como é que estes outros não o veem, não o reconhecem? Como é que este outro o trai? É este o contraste que o texto nos está a querer fazer, nos está a querer mostrar. Aumenta o brilho do ato daquela mulher e adensam-se as trevas daquele ato, daqueles atos horrorosos de planeamento maquiavélico, de traição e de morte. Nós avançamos para o texto e quero que agora olhemos parte a parte, não é? Esta é a estrutura e esta estrutura já nos ensina. Esta estrutura já nos ensina. Mas olhemos agora parte a parte. Para o versículo 1 e 2, então, onde são apresentados os primeiros traidores, que, como eu dizia há pouco, não traem propriamente Jesus no sentido que não lhe eram próximos, mas traem Jesus de uma outra forma porque traem os valores que representam. Traem o ofício para o qual Deus os havia separado, a lei os havia separado, o trabalho para o qual estavam designados e traem acima de tudo a lei de Deus e o próprio Deus. Os primeiros traidores então são os religiosos, são os sacerdotes, os principais sacerdotes e os escribas. Diz-nos o versículo 1 e 2 que dali a 2 dias já era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo, com engano, com traição, com fraude e como o matariam. Mas eles diziam, eles pensavam entre eles. O versículo 2 diz-nos que eles pensavam, na festa não, para que porventura não se faça alvoroço ou tumulto entre o povo. É muito interessante que eles estão a calcular a morte de Jesus, eles estão a antecipar a morte de Jesus, eles estão a antever a morte de Jesus, eles estão a planear, eles querem a morte de Jesus e estão a planear a morte de Jesus. Eles estão a antecipar a morte de Jesus. Isto é muito interessante aqui, porquê? Porque voltamos à estrutura do Evangelho de Marcos, que nos está a transmitir uma mensagem. Todo este capítulo, toda a parte inicial, sobretudo depois é o desenrolar, é o acontecimento em si. Esta parte inicial do capítulo mostra-nos a morte de Jesus antecedida, a antecipação da morte de Jesus. Os traidores antecipam essa morte. Vamos matá-lo. Vamos prendê-lo e vamos matá-lo. Só não sabemos é quando. É melhor não ser agora por causa da festa, porque o povo reverencia-o, tem-o como mestre. Isto vai sobrar para nós, vai nos dar problemas. É melhor agora durante a festa não. Por outro lado, esta mulher antecipa a morte de Jesus. Eu ouso dizer, eu confesso-vos, até à preparação deste sermão, não tinha noção da compreensão única e singular de Maria. Aquela que tinha estado aos pés de Jesus e que agora faz o que faz a Jesus. Porque ela é única, dentre todos os discípulos de Jesus, que consegue antecipar a morte de Jesus. Reparem que os discípulos não queriam que a morte de Jesus acontecesse. Pedro o que é que diz? Não, de maneira nenhuma, isso não te vai acontecer. Não conseguiam compreender. Mas Maria, Jesus já repetiu várias vezes, que estão descritas, fora o que nós não sabemos, que não está escrito, que ele vai ser morto e que vai ressuscitar. E as pessoas não conseguem acreditar, não conseguem perceber como é que isto é. Então és Messias, és o Rei dos Reis e agora vais morrer. Não faz sentido. Mas Maria, de alguma forma, ela também antecipa a morte de Jesus, porque é o próprio Jesus que diz, ela fez uma boa obra. Ela antecipadamente ungiu o meu corpo para a sepultura. Mas é muito interessante tudo isto, porque Judas, certo, numa primeira fase talvez não soubesse que ia resultar em morte, mas também antecipa estes factos quando vai entregar Jesus, quando planeia, quando reúne com aqueles líderes religiosos para entregar Jesus. Todos estão a antecipar a morte de Jesus. Só que é muito interessante, o título é um texto, que é o texto que vem já a seguir, em que o próprio Jesus antecipa a sua morte. Não vou pregar sobre esse texto, é o Timóteo, no próximo domingo. Vou já saltar daqui, mas todos estão a antecipar a sua morte. O próprio Jesus antecipa a sua morte. Então, este texto, esta parte de Marcos, é sobre a antecipação da morte de Jesus, que de facto vai acontecer. Agora, a morte de Jesus não foi um acidente.
Não será por causa da infabilidade dos planos maléficos daqueles traidores que Jesus vai morrer. Jesus vai dar a sua vida. Jesus não é um mártir. Jesus vai dar a sua vida. Aliás, eles faziam o cálculo para Jesus não morrer na festa. E o interessante é que Jesus vai morrer justamente no coração temporal da festa. Porque Jesus antecipa aquela ceia, toma aquela ceia pascal antecipadamente, e Jesus vai ser crucificado na sexta-feira à hora que os cordeiros eram sacrificados. Portanto, eles não queriam que Jesus morresse naquela altura, mas vamos ver que Jesus vai morrer naquela altura da festa. E o povo, em vez de fazer tumulto, vai dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eles tinham planos para trair Jesus, para traiçoar Jesus, para matar Jesus? Tinham. Isto fez parte do processo? Sim, mas Jesus deu a sua vida. Ele deu-a por mim e deu-a por ti. E todos antecipam a sua morte, mas a sua morte será dada por Ele. Ele tem poder para a dar e poder para a voltar a tomar. Como já orámos com o Tito, Ele cumpriu o plano do Pai. Foi no momento certo, na altura certa. Ele não morreu como um mártir. Ele deu a sua vida porque quis. Em amor, Ele se entregou por nós e se entregou totalmente nas mãos do Pai para nos comprar para si, para nos resgatar, para nos perdoar, segundo as Escrituras. Avançamos para novas personagens e este fantástico exemplo desta mulher que está a partir do versículo 3. Está a partir do versículo 3 e estende-se até o versículo 9. Esta mulher, como já disse, segundo João 12, é Maria. O versículo 3 mostra-nos a cena. Mostra-nos um cenário de mesa. Estavam à mesa. Diz-nos que estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento e nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Aqui é interessante também fazer questão de dizer que a casa era de um ex-leproso. Mais um contraste. Temos uma mulher sem nome, num contexto em que nem contava para nada, era aquele contexto, não era uma figura importante, não era um líder religioso riquíssimo, não era um mestre. Temos uma mulher incógnita e temos um leproso que esse então é que não contava para nada, mas que teria sido curado por Jesus, muito provavelmente. O texto não diz, mas faz questão de referir Simão o leproso. O contraste continua, é abundante no nosso texto. E temos Jesus à mesa e aquela mulher vem, Maria vem e derrama na cabeça de Jesus, parte o vaso e derrama sobre a sua cabeça aquele preciosíssimo unguento, aquele precioso perfume puríssimo e preciosíssimo. E este é o contexto que gera muitas reações. Muitas reações. Nós podemos imaginar ali, colocar-nos ali de alguma forma. Bem, já nos colocarmos agora num contexto em que estamos num jantar e alguém chega e faz uma coisa destas, seria muito estranho, por muito venerável que fosse a pessoa que estivesse connosco, um convidado muito extraordinário, uma pessoa que fosse muito respeitada. Se acontecesse uma coisa assim estranha, era constrangedor, até para quem está ao lado, para quem está perto. Era Jesus. Era Jesus. Era Jesus, amigo daquela família e o mestre. Era Jesus a quem Maria adorava e que mais uma vez demonstra esse amor, essa devoção e essa adoração. Como eu disse há pouco, isto desperta várias reações. Nós já falámos de traidores, já falámos de adoradores. Quando falamos de Maria, é ela que nos inspira a adoração aqui. É esta mulher que nos inspira a adorar e nos convoca a sermos adoradores. O texto convoca-nos a isso através do seu exemplo. Mas agora surge aqui um terceiro grupo, que é o grupo de espectadores. É o grupo de espectadores, porque isto levanta reações das pessoas que estão ali. Nós podemos imaginar, era o exercício que fazíamos já há pouquinho, se estivéssemos ali. O versículo 4 e 5 diz-nos logo que alguns em si mesmos se indignaram. Começaram a indignar-se. Para que é este desperdício? Que desperdício é este? Porquê é que se desperdiçou este unguento, este perfume caríssimo? E continua o versículo 5.
Podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-se aos pobres. E bramavam contra ela. Bramavam contra ela. Eram várias pessoas. João também nos vai dar a indicação de que esta parte final de dizer que se podia dar aos pobres o dinheiro é Judas que faz. Para Judas foi a gota d'água. Nós percebemos como é que o episódio termina, o que é que ele faz no fim, nós já lemos. Portanto, nós percebemos que foi a gota d'água para Judas. Acabou. Pronto, acabou. Foi a gota d'água para Judas. Mas Judas não está sozinho, porque o texto apresenta um plural. O texto apresenta que várias pessoas se indignaram, várias pessoas estavam desconfortáveis, ficaram horrorizados com aquilo e acharam que era um desperdício gigante. Porque, reparem, o que nós temos ali é um unguento preciosíssimo. Tinha muitas utilizações. Hoje a utilização está reduzida porque nós temos 1001 coisas hoje que na altura não existiam. Mas na altura era usado para 1001 coisas. Era algo que era usado justamente para o fim que Jesus lhe dá aqui em antecipação. Para os rituais fúnebres, para embalsamar os corpos, era utilizado, entre outras coisas, nisso. E tinha um valor altíssimo, passava de geração em geração, era dado como herança. Reparem, o valor que está aqui, 300 denários, o denário correspondia a um dia de trabalho. Nós temos ali um ano de ordenado. Temos um ano de ordenado. Mais de 300 denários. O cálculo rápido que Judas faz, e ele é que andava com a bolsa, era o contabilista da coisa, ele percebia das contas da altura. Um ano de ordenado estava ali. Aquilo era um perfume caríssimo. Nunca, nenhuma perfumaria fez um perfume, nem na equivalência. Nunca houve um perfume desses. Nunca. Não tem comparação possível nem imaginária. Um ano de ordenado, de vencimento. Isto é muito interessante porque claramente, ainda hoje há uma associação do dinheiro ao tempo. Nós somos pagos, não é só pelo tempo, depende de atividade para atividade, de ocupação para ocupação, de profissão para profissão, mas em grande medida nós somos pagos em função do tempo que trabalhamos e da produtividade também que está inerente a isso, mas é muito interessante esta comparação ali. Era um denário, era o preço por um trabalho de um dia de um homem. Nós temos ali 300 denários. Mas a associação ao dinheiro é interessante, mas há aqui uma associação que nós não podemos perder e que ainda é mais importante. Há uma associação aqui que o texto faz que ainda é mais importante. Não é de tempo e de dinheiro versus tempo de trabalho, mas é a associação da adoração ao dinheiro. O que o texto nos está aqui a mostrar é que a adoração implica um preço. A adoração implica pagar um preço. Há um preço a pagar na adoração. E a associação que aqui é feita, certo? A própria moeda faz essa equivalência a tempo, mas há aqui o texto a trazer-nos para uma associação que é mais importante ainda para nós aqui neste texto, quando falamos de aplicações espirituais e para a nossa vida com Deus, para a nossa caminhada e jornada de fé com Ele. A adoração e o dinheiro. A estrutura de Marcos é realmente fantástica, porque Marcos está a voltar ao tema que tinha ficado pendurado naquele parênteses que é o capítulo 13 que o David pregou, que é profético. Naquela pausa profética, antes dessa pausa, desse tema profético que é tratado ali, sobre toda a questão do reino, qual foi o tema que estava a ser tratado? Qual era o tema que estava a ser tratado? Era este. Era o tema da adoração e do dinheiro. Era o tema da adoração e do dinheiro. É justamente o último episódio em que há o templo, porque depois tem este capítulo 13 que desmancha e mete tudo abaixo, as pedras todas abaixo. Mas vão ao capítulo 12, ao último texto que o Berto pregou, e na altura o título que ele deu, lembram-se qual é que foi? Os títulos ajudam. E neste caso tem tudo a ver com o que nós estamos a falar aqui. Tudo ou nada. Tudo ou nada. E há uma pobre viúva que dá tudo. Há uma pobre viúva que dá tudo. Eu creio que ganhamos em ler esse texto. São poucos versículos, 41. É mesmo o final do capítulo 12. Isto para percebermos que há ali uma pausa no capítulo 13 e que se volta ao tema de alguma forma volta-se ali àquele tema que está correlacionado. Podíamos ainda ir mais atrás quando Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas não precisamos de ir ali e ficamos por aqui. O verso 40 o que é que diz? Diz que
os escribas devoram as casas das viúvas, com pretensão de longas orações. Estes receberão mais grave condenação. Eu estou a ler este versículo só para fazer o contraste que se repete sempre em Marcos. Porque há aqueles que exploram as viúvas, que vão à casa delas com o intuito de orar e prestar grandes serviços espirituais e cobrar o dinheiro. Era assim o contexto. E cobrar o dinheiro. E depois temos o quê? Uma pobre viúva que só tem 2 moedas e que as vai deixar no templo. Estava Jesus, versículo 41, assentado de frente da arca do tesouro e observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 reis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe subjava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Muito interessante. Muito interessante fazermos o paralelismo agora com Maria, com esta mulher, com tudo o que tem de igual e com tudo o que tem de diferente. Porque com a viúva nós aprendemos que dar tudo não tem a ver com quantidade. Dar tudo não tem a ver com quantidade. É mesmo Jesus que diz: esta mulher colocou estas 2 moedas e deu mais do que todos os outros. E diz o texto que havia ricos que punham muito. Com esta viúva nós aprendemos que dar tudo não tem a ver com quantidade. Essa análise da quantidade, estamos a falar de perspectivas. Estão a ver? Os temas entrelaçam-se todos. Estamos a falar da perspectiva certa. Jesus vê o que ninguém consegue ver, que Jesus é que sabe o que é que ele colocar lá na arca, mas chama os discípulos para lhes dar uma lição. Olha, a perspectiva certa não é o que vocês acham, que os ricos é que estão a dar muito e que esta mulher não conta. Não, a perspectiva certa é esta que eu vos relato agora. Ela deu mais do que todos os outros. Então, Jesus está-nos a ensinar, e Marcos está-nos a ensinar, que dar tudo não tem a ver com quantidade. Essa análise só Jesus pode fazer, porque tem a ver com o coração, e tem a ver com a condição de cada um, tem a ver com a consciência de cada um, tem a ver com a alegria de cada um. Se eu quiser ir para as cartas de Paulo, para aquele que dá com alegria, aquele que dá o que pode, ou seja, tem a ver com a consciência de cada um, é que sabe o que é que pode, e a alegria de cada um, o coração de cada um, e só Jesus e a própria pessoa é que podem fazer essa análise. Então, com esta viúva aprendemos que dar tudo não tem propriamente a ver com quantidade. No entanto, agora neste episódio, com Maria, com esta mulher, nós vemos que quem tem, e esta mulher tinha poupanças de 1 ano. Agora estamos na altura de fazer o IRS, vocês conseguem ir ao IRS e ver quanto é que é num ano. Dá para fazer esse exercício. E depois, pronto, o exercício seguinte é como aquele que depois sai, não é? Mas pronto, parênteses à parte. Imaginem o que é ter esse valor todo acumulado. Esta mulher tinha. Com esta mulher nós aprendemos que quem tem, também pode ser generoso. Ter não é o problema. Que ninguém fique confundido com o que estava lá atrás quando Jesus revela que muitos ricos davam muito e parece que não dão nada. Não está a dizer que todos os ricos ou todas as pessoas que têm dinheiro quando dão não estão a dar nada. Ou seja, um texto calibra o outro texto. O Evangelho é completo, mostra-nos o todo, mostra-nos tudo. Por isso é que eu estou a dizer que ele volta de alguma maneira ao mesmo tema. Se dar tudo não tem propriamente, obrigatoriamente, a ver com quantidade, também é verdade que quem tem, e tem poupanças guardadas de 1 ano inteiro, como era o caso daquela mulher, pode ser generoso. Pode ser generoso, porque a questão é sempre uma questão de coração. Seja dar 1 ano de poupanças, por muito que isso custe, é 1 ano de trabalho. A questão do tempo que conta. É 1 ano de trabalho. Seja dar as 2 únicas moedas que eu não tenho mais nada. E agora o que é que vai acontecer? São 2 pensamentos distintos, que é, demorou 1 ano a juntar. Ou outro é, e agora eu não tenho mais nada. Não pensemos que uma coisa é mais fácil do que a outra. É sempre uma questão de coração. E os 2 textos complementam-se um ao outro, por isso fiz questão de vir aqui. Então, este texto ajuda-nos a olhar novamente para a reação dos espectadores. Os espectadores o que dizem é que é um grande desperdício. A perspectiva deles é essa. E Jesus novamente aqui, e Deus faz-nos isso através do Evangelho de Marcos, quer calibrar a nossa perspectiva. Assim como a semana passada fomos chamados a calibrar a nossa perspectiva, a forma certa de ver as coisas em relação ao que está por vir.
Aqui neste tema também, nós somos chamados a ter a perspectiva certa, a afinar a nossa mente. Qual é que é a maneira correta de olhar para estas coisas do dinheiro? E Marcos parece que aparece muitas vezes a questão do dinheiro. Pagar impostos a César, depois dar a Deus o que é para dar a Deus, depois dar ao ponto de dar tudo. Aqui o ponto é dar tudo. Tudo que não tem propriamente a ver com quantidade, tem a ver com dar o coração. Depois como é que isso transpõe para a quantidade, para o quanto e de que forma? São coisas distintas. Mas é disto que se está a tratar. E Jesus quer calibrar esta questão da perspectiva certa, a forma correta de ver as coisas. Porque quem estava a ver errado. Concordam comigo? Quem estava a ver errado. Só olhou o desperdício. Ih, que desperdício! É o mesmo, se calhar, saiu-me agora a ilustração. Uma garrafa de barca velha, de vinho de 500 euros, o vinho mais caro, o vinho tinto mais caro português, assim que se conheça, de nome. E agora eu ter guardado a garrafa para quando fizer 50 anos, ou para quando o Tiago for maior de idade, uma coisa assim qualquer de género, e depois, de repente, não tenho lá vinho para temperar a carne, para um assado, saca a garrafa, vira para lá, pronto, temperou-se a carne com barca velha. Que desperdício! Não fosse estar ali Jesus. Quando colocamos Jesus na história, as ilustrações são todas parvas mesmo. Mas as pessoas não viam Jesus na altura como nós estamos a ver hoje. Nós é que somos os cristãos. Eles não eram. E há ali muita gente com muitas intenções. Até vimos no início que uma parte deles nem tinha boas intenções. E quando olhamos para a reação deles, eles só viram um desperdício. Olha, virou a barca velha para assar podia ser vinho de pacote, vinho branco de pacote, o assado ficava igual. Um goento que vale um ano de ordenado. 300 denários. É um escândalo. Agora Jesus, o que é que diz? Deixem-na. Versículo 6. Deixem-na. Jesus quer calibrar realmente a perspectiva deles. Porque eles não sabem o que é que estão a dizer. Ela é a única que calada, nem abre a boca, nem aparece um diálogo dela. Ela é a única que sem falar está a ver tudo certo. Ela é que tem a perspectiva certa, que é a perspectiva que nós devemos imitar. De adorar Jesus. Deixem-na. Versículo 6. Versículo 6. Deixem-na. Porquê é que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque os pobres sempre tendes convosco e poder-lhes fazer bem, quando quiseres. Mas a mim nem sempre tendes. E é interessante que Jesus não só está a corrigi-los, como está a moldar a perspectiva deles, como está também a corrigir as desculpas deles, porque isto é tudo quando o ser humano não quer ver as coisas, é muito hábil a arranjar desculpas. Isto dava-se aos pobres. Isto está mal emprego, dava-se aos pobres, não é? Isto dava-se aos pobres. Jesus o que é que diz? Os pobres, vocês sempre têm. Podem fazer bem aos pobres quando quiserem. Jesus não está a dizer que é errado cuidar dos pobres. Não está. Aliás, a lei ensinava a cuidar das pessoas necessitadas. A questão não era essa dos pobres. A questão é que aquilo era uma mera desculpa. Vocês, os pobres, sempre têm. Mas a mim não me têm sempre. Jesus novamente aqui a introduzir a questão da antecipação. Ele vai deixar de estar. É o que ele diz no versículo a seguir. No versículo a seguir. O versículo 8 mostra a prioridade. Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ela antecipou-se. Ela fez o que podia. Ela está a ver o que vocês não estão a ver. Ela ungiu o meu corpo para a sepultura. A questão aqui novamente da antecipação. As pessoas, vocês têm sempre. Não há nada de errado com as pessoas. De cuidar das pessoas, de cuidar dos pobres. Só que a prioridade era Jesus. E reparem, quero ser, aplicando já indiretamente, quero ser provocatório no bom sentido. Jesus o que está a dizer é, neste momento a prioridade sou eu, não são os pobres. A prioridade é Jesus. As pessoas não são a prioridade. Hoje é difícil dizer isto e não estar à espera de troco ou de um eco dissonante. Mas a realidade é que a prioridade é Jesus. E até digo mais, as pessoas também são uma prioridade, se a prioridade for Jesus. Parênteses rápido.
Quando se diz que a prioridade são as pessoas, sejam pobres, não interessa para o caso. Mas quando há aí parece que é um amor maior do que o de Deus, de que se vai cuidar de tudo e mais alguma coisa, e que o reino também é dar comida, e o reino também é acabar com a fome, e quer-se fazer uma coisa que é além do que Deus faz, e quase que a adoração é importante, mas tem que de vez em quando ficar em stand-by, em segundo lugar, e o culto, e a igreja, e a adoração a Deus, ficar um bocado em segundo lugar, porque nós temos aqui uma missão que é paralela, quase maior, à teologia sistematizada, com documentação, a ensinar isto, seja no contexto católico romano, como no contexto evangélico. A teologia da libertação, no contexto católico, e a teologia da missão integral no contexto evangélico, que vai dizer que cuidar das pessoas em si mesmo já é abrir a porta do reino. Ora, Jesus não diz nada disso. Jesus o que diz é, vamos dar-lhes de comer, e multiplica os pães. Depois dá outra vez e diz, deem vocês de comer. E multiplica. E depois não multiplicam mais nada e dizem, vocês só bem para multiplicar o pão. Não. O reino de Deus não é comida e bebida. Eu não estou a dizer que não é nossa missão e não deve ser nossa preocupação cuidar dos outros. Claro que é. Jesus o que é que disse? Os pobres sempre tentes com vocês e podem fazer-lhes bem. Ou seja, há um incentivo e há ensino de nós cuidarmos dos necessitados. O Novo Testamento está cheio de passagens que nos exortam a isso e o Velho Testamento também. Mas a prioridade é Jesus. E só porque a prioridade é Jesus é que nós, da maneira correta, vamos cuidar dos outros. Se dissermos que queremos muito cuidar dos outros, irmãos, o nosso amor não é assim tão grande. E quando não somos capazes de amar Jesus primeiro, não somos capazes de amar ninguém primeiro. O meu amor não é assim tão grande. Não tenho problemas de vos iludir, porque espero que não pensem que o meu amor é gigante. O amor de Jesus é gigante. Esse sim tem um amor sem medida. E foi ele que disse estas palavras. Isso é preciso ser calibrado. Isso é preciso ser orientado. E não tenham medo de afirmar que a adoração é a prioridade, Jesus é a prioridade. Quem fizer isto da maneira certa e com o coração inteiro, nunca deixará uma pessoa necessitada sem ser sensível a ela. Estará mais perto de Jesus, estará mais perto de ser compassivo para com as necessidades dos outros. É isso que Jesus também está aqui a calibrar, a arrumar com as desculpas deles, a não dizer que não é importante, mas claro, fartinho de ver que aquilo era uma mera desculpa. Termina o versículo 9 aqui, o diálogo à mesa, de uma maneira que se está a cumprir hoje também aqui em Pardelhó e que se está a cumprir em muitas cidades, vilas e aldeias por todo o mundo. O que diz Jesus é, em verdade vos digo que todas as partes do mundo onde este Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Isto hoje está-se a cumprir. Está-se a cumprir em Lisboa, está-se a cumprir no Porto, em muitos países do mundo está a ser pregado este texto, algures, e esta mulher está a ser lembrada como aquela que viu o que mais ninguém estava a ver, que estava ali Jesus, que deveria ser adorado e que deveria ser alvo de toda a sua atenção, sem olhar a preços, sem olhar a mais nada. Sem olhar a mais nada. Vamos avançar e eu quero aplicar. Quero terminar aplicando. Quando olhamos do prisma ou da perspectiva dos adoradores, nós somos lembrados que não há desperdícios na adoração. Não há desperdícios na adoração. Dá tudo a Jesus. Ele não estraga nada. Dá a tua vida toda. Dá-lhe a tua vida toda. Dá tudo o que tu és. Dá tudo o que tens. Ele não desperdiça nada. Olhar como sendo um desperdício é outro olhar que não o de Jesus. Podes dar tudo a Jesus. Não há desperdícios na adoração. Não há limite de preço a pagar. Pode-nos parecer ousado. 300 denários. Um ano inteiro. Não há limite de preço a pagar. Quanto estás disposto a dar-lhe? Quanto é que estás disposto a pagar-lhe? A dar-lhe? Eu não estou a falar, quando eu digo que implica preço, quando eu estou a dizer que podes-lhe dar tudo que ele não desperdiça nada, quando eu digo que o que é que estás disposto a dar-lhe, o que é que estás disposto a entregar-lhe, eu não estou a falar só de dinheiro, eu estou a falar até sobretudo de coisas que ultrapassam o dinheiro. Sim, também inclui o dinheiro, este texto não dá para fugir, o texto fala de dinheiro, fala de valor, até faz o câmbio. Mas não falo de dinheiro apenas, falo sobretudo da vida. Falo da alma, do coração, das forças, do entendimento. É assim que se ama a Deus. Com toda a alma, com todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento. E se esses elementos estiverem com o Senhor
o dinheiro, o tempo, a energia não serão problema nem serão retidos forçosamente por nós. Se o nosso coração, a nossa alma, as nossas forças, o nosso pensamento, o nosso entendimento estiver com o Senhor, o resto, a forma como se concretiza o dar e o depositar, será de maneiras muito diferentes. Somos todos muito diferentes, recebemos dádivas de Deus todos muito diferentes, mas todos daremos e daremos abundantemente. Se a nossa alma, o nosso coração não estiver com o Senhor, seremos fáceis e rápidos a reter. O motivo é claro. Nós damos àquele que deu tudo. Este é um texto sobre a antecipação da morte de Jesus. É dar. Maria só está a fazer aquilo que é uma migalha naquilo que ela já tinha recebido de Jesus. E nós não quero ir falar da história de Maria, nem precisamos lembrar muito, basta-nos lembrar da ressurreição do seu irmão. Mas mais do que isso, ela adorava Jesus, ela era próxima ao Senhor, ela alimentava-se dele. Mas Maria está a dar antecipadamente por uma salvação que ela vai usufruir por causa do seu sacrifício na cruz. O motivo para tu dares é este. Estás a dar uma gota, mesmo que seja 300 denários, é uma gota, àquele que deu tudo. Deu a sua vida toda. Ele não te pede nada que não tenha dado. Ele deu a Deus toda a sua vida em teu lugar, em meu lugar, para tu viveres e fazeres o que entenderes com a tua vida. Sendo que o entenderes pode ser da maneira correta, correta como adorador, ou incorreta como espectador. E ser espectador acarreta riscos. É para aí que eu quero avançar. Cuidado com o olhar e a perspectiva de espectador. Porque nós devemos ter menos problemas com os outros e com o que os outros estão a fazer ou não e termos mais questões connosco. Nós olhamos muito para os outros. Ser espectador não é um sítio muito bom de se estar. Uma coisa é estar a ver para ajudar. Uma coisa é estar a ver para juntos adorarem, como fomos desafiados esta manhã toda. Para desfrutarmos juntos. Para nos ajudarmos. Para nos exortarmos. Pronto, ser família engloba tudo. Outra coisa é estarmos a olhar para criticar. Cuidado com o ser espectador. Acarreta muitos problemas. Desde logo este. Ter problemas com o tudo para Jesus ou tudo para a adoração já é um sintoma complicado. Se como observador, se como espectador eu tenho questões com tudo para a adoração, tudo para Jesus, já é um problema complicado. Se eu estou a olhar, estou a ver e acho muito estranho e descabido que se dê tudo a Jesus, já é um sintoma que deve gerar um alerta alto. Cuidado com o facto de ser espectador. Só Jesus vê o coração, só Jesus sabe o que é que os outros estão a dar e estão a fazer e porque é que o estão a fazer. Preocupa-te menos com os outros e preocupa-te mais contigo. Preocupa-te menos com aqueles que tu achas que estão a dar tudo e até estão a desperdiçar. Preocupa-te mais com o pouco que tu possas estar a dar. Estou a fazer só a aplicação aqui direta porque eles estavam preocupados que ela estava a dar demais, estava a desperdiçar. Preocupa-te menos com quem tu achas que está a dar demais e preocupa-te mais com o facto daquilo que tu dás. Se é suficiente, se não é suficiente, se é muito, se é pouco. Em toda a medida, preocupa-te menos com o que os outros estão a dar e a fazer, neste sentido da adoração, e preocupa-te mais com o que é que tu estás a entregar. Seja tempo, seja dinheiro, seja energia, seja preocupação, pensamento, cuidado, seja o que for. Cuidado, não é suposto nós sermos espectadores. Falo do culto. Não combinei com o Timóteo, ele falou sobre a participação no culto à boleia daquele hino, mas é suposto aqui nós sermos todos participantes. Já falámos sobre isto algumas vezes, particularmente quando falamos sobre a igreja e sobre cultuar. Aqui ninguém apresenta a reunião. O Timóteo dirigiu a reunião. Durante algum momento o Timóteo teve-nos a dirigir na adoração a Deus. Depois, durante algum tempo, transferiu
esse espaço para o Tito dirigiu-nos na adoração a Deus e agora eu dirijo as palavras, nossa meditação na palavra de Deus. Todos nós participamos, ninguém assiste, não é porque eu estou aqui que vocês estão a assistir e eu estou a falar, só eu é que estou a participar. Não, estamos todos a alimentar-nos do mesmo texto. Mal é se o texto não for para mim, começa tudo mal. O texto é para todos, eu participo da mesma maneira que vocês. Tenho aqui uma função diferente, mas vocês não estão a assistir, estão a participar. Depende, podem só estar a ver, mas o desafio da palavra é que tu participes. Se estiveres a receber para comer, estás a participar. Se estiveres só a ver como é que é, para avaliar, ou desinteressado, ou mil e uma coisas que podem conjecturar, podes só estar como espectador. No limite, podes estar como traidor, porque este texto lembra-nos que há traidores dentro dos discípulos. Nós não somos melhores do que o grupo dos 12 que andava com Jesus. Nenhuma igreja é. Às vezes é que temos a mania que somos superiores aos outros, dos outros círculos, ou das outras religiões, ou das outras coisas. Jesus escolheu 12 e um traiu. E os outros todos abandonaram-no na altura H. Nós não somos melhores do que o grupo que o próprio Jesus escolheu, até porque este grupo também foi Jesus que escolheu. Não é diferente. Sempre haverá joio no meio do trigo. Isto é um alerta. É um alerta. No culto é para participar. Para participar. Para adorar. É para adorar. É para adorar sem parar. Sem parar. É para adorar. Cuidado. Judas começou como espectador. Ui, que desperdício. Ui, isso não vendia, isso dava-se aos pobres. Judas começou como espectador neste texto e vai acabar como traidor. Cuidado. Se ficares muito tempo como espectador, isso tem consequências. Porque é assim que a coisa termina. Versículo 10 e 11. Judas Cariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Para Judas foi a gota d'água. A simplicidade de uma adoração total é insuportável para quem não está a adorar. A simplicidade de uma adoração total é insuportável para quem não está disposto a adorar. Para Judas foi a gota d'água. Reparem, começou como espectador, acabou como traidor. Ironicamente, mais de um contraste no texto. Aquele que não aceita que aquele dinheiro todo seja gasto com o mestre, está disposto a receber dinheiro para entregar o mestre. É esta a ironia do texto, é este o contraste do texto. Ele acha que 300 denários é muito dinheiro desperdiçado na cabeça do mestre, mas está disposto a receber 120 denários, aproximadamente, para trair o mestre. Um ano de trabalho derramado na cabeça daquele que é digno é muito. Mas se eu receber 3 ou 4 meses para o trair, se calhar já aceito. É o que está neste texto. É o contraste deste texto. Mas também é o contraste que as nossas escolhas podem refletir muitas vezes. Porque não queria acabar com uma sensação de que nós somos superiores moralmente a Judas. Claro, Deus nos livre não de o trair, como foi o caso de Judas, final, último, derradeiro. Mas nas nossas escolhas, nós também podemos trair. Vou trocar a palavra, usar trocar. Podemos trocar Jesus pelo lucro. Nós temos mais de Judas do que gostaríamos. É por isso que precisamos do Evangelho e é por isso que precisamos de Jesus. Nós temos menos de Maria do que achamos, principalmente dentro destas 4 paredes. Temos muito menos de Maria do que achamos. E é por isso que precisamos do Evangelho, para nos ajudar a ser como Maria. É por isso que precisamos de Jesus. Nós somos rápidos demais a trocar aquilo que nos dá lucro e até no limite nos afasta de Deus por aquilo que investido nos trazia para mais perto de Deus, para mais perto do nosso Senhor Jesus. Repito, ser espectador muito tempo é perigoso. As análises depois levam a críticas, as críticas levam a críticas, as críticas roubam a nossa alegria,
as críticas roubam a nossa adoração e a nossa consciência vai cauterizando. Mas este texto é um convite à adoração. Por causa de Jesus, este texto, ainda hoje, é um convite à adoração. Todos antecipavam a morte de Jesus, até o próprio Jesus. Jesus morreu, mas é o único que ressuscitou. Todos os outros morreram. E vai acontecer o mesmo contigo. E comigo. Vamos morrer. Este texto é um convite à adoração. Entrega-lhe tudo e vive. A morte que aquela mulher também antecipou já aconteceu. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E pela fé nele, podes ter salvação, tu podes ter perdão e tu podes viver uma vida de adoração, antecipando uma adoração maior que está para acontecer nos céus. É isso que nós fazemos quando nos reunimos ao domingo. Antecipamos uma adoração que não acabará por toda a eternidade.